O conceito de ética permanece invariável. Quer as redes sociais sejam à distância, quer sejam as redes sociais e, portanto, virtuais, quer sejam as redes sociais reais. Ética é uma palavra que vem do grego ethos, com o significado de costumes. No fundo, o conceito de ética é um adjetivo que se está a referir à filosofia. A ética é uma filosofia que avalia costumes. Uma das coisas importantes que talvez venhamos a falar hoje é o espírito crítico. E a ética, precisamente, o que faz é uma crise, que em grego é a mesma coisa que juízo, julgamento dos costumes. Os costumes são pautas comportamentais dos humanos e, portanto, eles arriscam a sua realização se porventura agirem em conformidade com maus costumes e favorecem-na se agirem em conformidade com bons costumes. O conceito de ética como crítica de costumes permanece invariável. Agora, as circunstâncias podem mudar. Uma das coisas que muda, que o facto das redes sociais e o hábito, no fundo, quando falamos em redes sociais, falamos de relações humanas mediadas. E essas mediações podem trazer problemas, porque as redes sociais sempre resolvem, não é? A família é uma rede social. As redes sociais mediadas pelo computador podem trazer problemas novos. Um deles, todos nós nos apercebemos, na prática é o anonimato. Há um favorecimento do anonimato que corrói precisamente o conceito de rede social. Mas há um que me parece mais, a longo prazo, que me parece até mais perigoso. A dispersão e o amontoar da informação, tendencialmente de um modo caótico, favorecem a convicção de que cada um fica na sua. É paradoxal, porque a rede social seria para confrontar pareceres, para confrontar experiências. Na realidade, o facto de haver um anonimato tende a que cada um fique com as suas concepções, que não as confronte. E isso favorece uma coisa que, a meu ver, é talvez o principal desafio para os educadores do futuro, quando as relações forem ainda mais mediadas do que hoje, porque parece que estamos a arriscar-nos a isso. Eu digo arriscar porque a mediação de uma relação é sempre uma perda de relação. Não tenho dúvida disso. E qual é esse risco? É o desistir da possibilidade de fazer juízos éticos verdadeiros. Um juízo ético verdadeiro implica que haja um referencial natural, como acontece na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um referencial natural, isto é, há uma verdade objetiva que não é constituída por aquele que a descobre. O cientista descobre uma verdade que lhe pré-existe. Nesse sentido, um juízo ético verdadeiro é um juízo que descobre uma verdade que não fui eu que constituí. Porquê é que isto é importante? Porque é a única forma, a única alternativa de fugirmos ao ciclo vicioso do subjetivismo. No fundo, a rede social pode ser um plano inclinado para a solidão. E a solidão é o clima em que pode florescer o relativismo. A atitude relativista está muito difundida hoje, até porque é uma possibilidade de evitar o conflito com os outros, com os diferentes. As situações de multiculturalidade, que na Idade Média eram normais na Europa, hoje voltam a ser normais na Europa. Mas a pretensão de evitar os conflitos faz com que se abrace uma causa relativista. Todos os costumes são bons, todas as sociedades equivalem, e não há atos bons nem maus, porque eles só são bons e maus relativamente a um quadro cultural ou relativamente a um quadro legal. Ora, isto seria o veneno da sociedade.
E o grande desafio é manter a esperança de que um juízo ético possa ser verdadeiro, objetivo para todos. Sem isto, os direitos humanos prestam-se a satisfazer a vontade do indivíduo mais forte. E já está a acontecer. Quando se subjetiviza completamente a noção do que é bem e do que é mal e a noção do direito, o risco que se corre é que o mais forte vai impor a sua própria concepção de bem. Este parece-me ser o desafio principal de um educador, pai, em primeiro lugar, mãe, pai ou mãe, vice-versa, dependendo do ponto de vista, em primeiro lugar, e depois o professor, que hoje na escola não se pode dispensar de ser um educador, dado que numa sociedade complexa o útero familiar larga a criança para a vida muito cedo e vão ser os professores que têm que, em grande parte, desempenhar as funções desse útero familiar que, ainda no tempo dos meus avós, era o bastante, até porque a criança aos 14 anos entrava na vida e era praticamente um adulto. Hoje chegam à universidade e nós vemos que ainda têm muito que crescer do ponto de vista da maturidade psicossocial. E grande parte do trabalho de educação foi feito pelos professores. Daí que esse desafio de jovens cada vez mais solitários a olhar para o seu telemóvel, que podem, se ninguém os confrontar, podem espontaneamente entrar num plano inclinado do subjetivismo. E isso acaba por ser uma fuga da realidade e uma desistência da nossa realização, que é sermos boas pessoas. Porque a ética serve para isso. A ética é a crítica da nossa conduta, de modo a conseguirmos ser boas pessoas. Nesse sentido, não há quem seja dispensado de filosofia ética. Este parece-me ser o desafio principal posto pelas redes sociais e enquanto espaço cada vez maior do cotidiano dos jovens. Com isto estamos a tocar estamos a pôr o dedo numa ferida, e eu explico em que sentido é que é ferida. Não me admiro e não receio tanto as mudanças quanto as mentalidades que desejam tais mudanças. Este panorama de substituição do trabalho pela inteligência artificial entusiasma muitas pessoas bem intencionadas, que não fazem as contas a todas as consequências que isso podia ter. Todas as utopias fazem sangue. Aqui, onde é que entra a ética nisto? Se houver uma educação ética, que é, no fundo, uma educação de espírito crítico sobre o agir, nós poderemos prevenir os efeitos colaterais de coisas boas para as quais as técnicas podem ser inventadas. Uma técnica é eticamente neutra. O fulano que inventou a faca não é responsabilizado, pelo menos diretamente, porque alguém foi assassinado por ela, nem pelo pão que ela ajudou a dividir. A ética, a tecnologia é neutra. Depois, o uso que dela se faz é que entra no domínio da ética e no domínio da ação livre, pessoal, do agir moral. Ora, como é que nós podemos ter um critério para julgar o agir, julgar as condutas, se não a partir de uma ideia que temos do ser que age? Explico-me. Isto é um aforismo antigo da filosofia tomista. O agir segue o ser. Uma caneta age bem se escrever, porque é um objeto finalizado para a escrita. Qualquer ser cósmico, os seres que ocupam espaço e tempo, e nós somos o mais alto ser desses, nós somos um deles, está desenhado, é finalizado. E, portanto, agir bem é agir conforme aquilo que ele é. Ora, por isso é que é tão importante a reflexão antropológica hoje. Grande parte da inconclusividade dos discursos éticos vem de uma falta de um alicerce antropológico. Temos que ter a coragem de descobrir o que é o ser humano, também como objeto. O ser humano como algo de objetivo,
não aquilo que ele se define a si próprio. Cada um de nós definiu-se nas suas ações, mas quando deu por si já era. Já era do sexo masculino ou do sexo feminino, já era alto ou baixo, já tinha estas e aquelas predisposições. Depois, tudo o resto é uma construção. Mas a construção é tanto mais livre, quanto mais se aceita aquilo que se é. Ora, se entendermos que o ser humano é, por um lado, um animal e, por outro, uma pessoa, mas que não é que dois seres, é só uma. É uma pessoa que é um animal. Ou um animal que é pessoal. Se o pudéssemos reduzir a um animal, seria ótimo suprimir o trabalho. Um animal gosta de conforto. Come, gosta de conforto, enquanto é um tubo digestivo. Ótimo. Agora, também é uma pessoa. Suprimir o trabalho numa pessoa significa privá-la da sua função de ser sujeito dos seus atos e da sua função de dominar o mundo. Outra das questões que, naturalmente, esta vai suscitar esta questão da inteligência artificial e da digitalização é, naturalmente, a nossa relação com o ambiente natural. Paradoxalmente, na época da ecologia, o homem esquece que é um dos animais pelos quais devia zelar. A supressão do trabalho poderia, o sonho de suprimir o trabalho, poderia levar-nos a pensar que estamos perante uma cultura que reduz o homem à sua animalidade e que ele abdica de ser sujeito, de transformar o mundo. Porém, é curioso que há uma certa contraditoriedade nisto, porque ao desistir de dominar o mundo, então deixa de ser pessoa, mas deixando de ser pessoa também deixa de ser o animal. O ser humano, nem se não atualizar as suas potencialidades de pessoa, nem como animal consegue sobreviver. E como é que se substituiria o trabalho? Eu já retomo a questão do ambiente. Parece-me importante a questão do ambiente também relacionada com a questão da inteligência artificial. Mas como é que se substituiria o trabalho? Eu tenho lido propostas entusiásticas de distribuição de um rendimento universal. O que é que isso significa? Significa o chamado o sonho globalista de um governo mundial sem componentes sociais intermédias entre o indivíduo e o todo funcionaria muito bem com umas massas fruidoras de serviços, pobres, uma elite produtora dos serviços, rica, o Estado, propriedade desta elite, a distribuir um rendimento seguro por todos. Parece bom, até parece cristão, a distribuição dos bens. É diabólico, porque isto significaria desarticular a sociedade e privar as pessoas de ser sujeitos ativos nela. Porque a sociedade humana não é constituída por indivíduos, é constituída por sociedades. Sociedades menores. Se destruirmos essas sociedades menores, as pessoas desresponsabilizam-se. Por isso, até parece uma coisa boa, mas é má. E digo, é mais preocupante nas novas gerações haver a predisposição para achar que isso seria um mundo perfeito, que isso seria um mundo bom. Eu estou convencido que a humanidade tem sempre capacidade de adaptação e, portanto, vão desaparecer muitos empregos, muitas funções, mas vão surgir outras. Não podemos esquecer que, de facto, no período de adaptação, o mexilhão é que paga. Isto é, as grandes massas urbanas tenderão a empobrecer. É verdade. Não sei até quando, por exemplo, a situação da pandemia atualmente está a favorecer centralizações, atos unilaterais de poder. Esperemos que não dure muito, porque pode parecer um ensaio. Imaginemos a obrigatoriedade universal de uma vacina, a partir de uma grande autoridade universal, suprimir as fronteiras, suprimir as corporações. No fundo, estamos a repetir o que fez a primeira Revolução Industrial. Há quem chame isto, de facto, uma segunda Revolução Industrial, e está bem. Na verdade, também a primeira Revolução Industrial foi acompanhada de uma Revolução Liberal
que desarticulou os corpos intermédios ao nível por exemplo, eram proibidos os sindicatos, por exemplo. E agora são proibidas as fronteiras nacionais. É engraçado. Neste sonho, no sonho. Eu espero que o sonho não se venha a realizar. Mas, se me permites ainda, gostava de relacionar com o tema do ambiente. Porque é que isto pode ser um desastre ecológico também? É outro desafio. Estamos todos muito sensibilizados para o desastre ecológico, porque desde a Revolução Industrial, e não antes, convém sublinhar, não antes, desde a Revolução Industrial para cá, o equilíbrio do ecossistema tem-se dado mal com a ação humana. E o alarme de dizer que a natureza também é a nossa casa é um alarme necessário. A casa do homem é a cultura, a casa própria. Mas é evidente que ele, como animal, também mora na natureza, tem que respirar, tem que se alimentar. Ele é uma peça também cósmica. É as duas coisas, não é? E, portanto, agora o alerta de que é isso que quer dizer ecologia. Eco vem de casa. A natureza também é a nossa casa e nós moramos na natureza. E estamos a estragá-la e vem aí um alerta. O alerta em si é saudável, mas ele transforma-se rapidamente nas novas gerações, que têm uma grande capacidade de mobilização por causas religiosas e que, estando privado das religiões tradicionais, agarra estas, como antes agarrava a do futebol, agarra a causa de um ambiente concebido como algo em que o homem não está. E quase concebido como perfeito sem o ser humano. E isto pode ser um anti-humanismo. O ecologismo, para não ser um anti-humanismo, tem que partir de uma concepção do ser humano integrado na natureza. E não um dono administrador dela externo à natureza. O risco está presente. A capacidade com que a juventude vai atrás do discurso de questões altamente complexas do ponto de vista científico, para o qual nem eu, nem os jovens têm preparação para entender. A questão do aquecimento global, em que medida que as emissões de carbono... Ora, nós deveríamos confiar nos técnicos para perceber até que ponto podemos intervir, mas, entretanto, há muitas coisas que ficam esquecidas. O plástico não tem diminuído, é um problema real. A poluição dos nossos rios à nossa beira não tem diminuído, é um problema real. E andamos a brincar com o carbono. Porque nos achamos omnipotentes, temos uma ideia de que, tecnicamente, controlamos o universo. É de uma ingenuidade, ao mesmo tempo, tremenda. Onde é que eu vejo que o desafio do educador pode entrar aqui? É em fazer um apelo a esta imagem de ser humano integrado na natureza. O ser humano é um corpo, não é um ser que tem um corpo. E nós vemos ao mesmo tempo este subjetivismo de que eu comecei por falar, ao mesmo tempo cria nas novas gerações a ideia de que eles são quem são independentemente do seu corpo. Em vista a possibilidade ilusória de se mudar de sexo, por exemplo. O corpo é irrelevante, o corpo não conta. Ora, o ambiente natural é o meu corpo. Se o meu corpo não conta, se o meu corpo não conta nas minhas células, nos meus cromossomas, como é que vai contar como fonte normativa inspiradora de um comportamento responsável nos rios e nas montanhas? O corpo é a natureza que eu experimento em mim, próxima, diretamente. E a natureza é o meu corpo distante. A relação do homem com o seu corpo é a relação que ele tiver com o ambiente. Isto está muito esquecido. Felizmente há uma encíclica do Papa Francisco, tem um ponto, um número 155, que eu aconselho sempre como leitura, porque toca, põe o dedo na ferida. Nós não resolveremos o problema ecológico e continuaremos a agravá-lo se continuarmos a tratar o corpo humano como uma exceção. Ora, nós gostamos tanto de vinho biológico, e tomate biológico, e alface biológica, e aplicamos toda a nossa tecnologia para reproduzir seres humanos. É irrelevante. Agora, as vítimas dos costumes da aplicação da reprodução artificial em humanos
começam a associar-se. Porque já desde os anos 70 começam a ser em número considerável. Já pensámos que na nossa geração é preciso de novo reivindicar o direito a saber quem é o meu pai? Andámos para trás, claramente. Temos que o direito à identidade genética está a ser, em Portugal, o Tribunal Constitucional tomou uma deliberação recente a garantir isso. Mas os países que legiferam mais liberalmente no sentido da aplicação da reprodução artificial em humanos estão longe de chegar aí. E, portanto, é indiferente à pessoa, o corpo é tão insignificante e tão irrelevante que uma criança pode não saber de quem é filho, pode não saber quem é mãe, pode não saber quem é o pai, do seu corpo, que é uma coisa que ela tem, contanto que saiba quem é a sua o projeto parental oficial. Ora, isto é uma dicotomia, claramente, que concebe o ser humano como uma inteligência que utiliza ou não um corpo constante que lhe apetece. E esta disponibilidade do corpo humano à técnica impede o homem de perceber qual é a sua relação com a natureza, que ao mesmo tempo é uma relação de dentro e uma relação de fora. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o grande desafio, é educar a próxima, estas gerações pequenas que nascem a contactar uns com os outros pelo Instagram, a perceber a diferença das relações humanas reais que passam pelo corpo. A minha opinião é que não se transmite espírito crítico, em caso algum, se ensinar simplesmente um dogma. E para não se ensinar simplesmente um dogma, é evidente, o dogma é uma coisa boa na religião, mas devia ser só aí. O resto não. O resto, um dogma pode ser algo profundamente racional e entrecruzado com um edifício profundamente racional. Mas, quando uma criança só tem acesso ao dogma, não desenvolve de modo algum espírito crítico. Já disse também uma das razões pelas quais o espírito crítico hoje está muito em risco, que é a difusão do relativismo ético como fuga ao conflito, fuga à diferença. Em vez de enfrentar a diferença, de se cruzar com ela e, eventualmente, de não tolerar a diferença quando ela é intolerável. Qualquer um de nós sabe que quando um casal não enfrenta, separa-se. O conflito é o caminho, a superação do conflito é o caminho da construção da sociedade, a partir do casal. Toda a sociedade é a mesma coisa. Portanto, esta é a primeira. O espírito... Um jovem adquirirá espírito crítico se conseguir vencer o medo da diferença e, portanto, aceitar confrontar-se. Para isso, evidentemente, tem que haver uma convicção difundida entre todos os que se confrontam de um referente ético natural, como dos direitos humanos. Os homens têm direitos por natureza. Não fomos nós que fizemos, nós limitamos a descobri-los como tal. Esta ideia do direito natural tem que ser recuperada ou os fracos vão cair na descrição dos fortes outra vez, como já aconteceu no passado. O outro é mais delicado. O outro problema que eu ia dizer, mas não vou deixar de o tratar, apesar disto ser, ou precisamente por isto ser gravado. A única maneira de não se ensinar simplesmente um dogma é na escola, agora estou a falar na escola, é que a escola deveria refletir a sociedade. Ora, numa sociedade plural, era bom que houvesse uma escola plural. Infelizmente, na situação portuguesa, a escola é do Estado. Há bolsas residuais, que quem tem muitas posses pode pagar, mas é uma minoria insignificante. E o facto de a escola ser do Estado, isto é uma coisa que na história portuguesa radica já no Iluminismo. O Estado controla,
tem uma necessidade demasiado grande de controlar. Ora, também não é impossível que a escola seja maciçamente do Estado e reflita a pluralidade da sociedade. O caso da disciplina de cidadania e desenvolvimento seria uma dessas. Há outra disciplina que reflete a pluralidade da sociedade, na medida em que até nem sequer é obrigatória, que é a educação moral e religiosa católica. A lei da liberdade religiosa permite que diversas educações morais religiosas coexistam na escola pública. Embora se aproveite, enfim, aí reflete-se a Constituição da sociedade portuguesa como ela é de facto, mas daí iure poderia haver diversas educações morais e religiosas católicas. Na educação, na disciplina de cidadania e desenvolvimento, o que é que acontece? O Estado chama assim uma função de educador. Essa função na nossa Constituição é problemática, porém, como eu comecei aqui por dizer, é muito difícil hoje a escola abdicar, ou o professor abdicar de uma certa dimensão de educador, porque a criança chega à escola muito jovem e vai ser continuamente educada até à maturidade, e grande parte da vida dos professores é de fazer de próteses a uma família dispersa. E por isso a escola de facto tem que intervir. Como é que seria o ideal ao intervir na educação? Que interviesse em parcerias com a sociedade civil, refletindo, quando se trata de uma educação para a ética, refletindo as perspectivas diversas que estão na sociedade. Não teríamos os problemas que estamos a ter com essa disciplina. Eu sei que nós podíamos ter bastantes mais problemas do que estamos a ter com essa disciplina, se os professores fossem fundamentalistas, que felizmente não são. Também porque os professores são pais. E, portanto, têm, na sua generalidade, na sua maioria, são pais. E, portanto, veem as coisas dos dois lados. Mas esta disciplina, o que é que poderia ter como conteúdo? Olha, um deles poderia ser precisamente desenvolver o sentido crítico. Mas, para isso, nas chamadas questões fracurantes, uma criança deveria ser, nessa disciplina, confrontada com a diversidade de perspectivas da sociedade. E não com um pequeno grupo que lá vai debitar o seu dogma. Ou menos, que haja outro pequeno grupo que debite o seu dogma. E assim sim, é possível formar-se sentido crítico. Isto não posso deixar de dizer que a solução radical que estaria por baixo disto tudo seria uma maior aplicação do princípio de subsidiariedade na educação. Na sociedade portuguesa, como disse desde o iluminismo, não se pratica esse princípio. Segundo esse princípio de subsidiariedade, uma sociedade menor, sempre que ela for capaz de desempenhar as suas funções e atingir os seus fins, deve ser deixada em paz pela sociedade maior. Se não é, então vem a maior e ajuda. A sociedade civil, hoje, praticamente porque foi desarticulada, está pouco capaz de fazer escolas. E por isso o Estado tem como função supletiva fazer escolas. E ainda bem que as faz e toda a gente assim tem possibilidade de ir para a escola. Mas, como a sociedade está muito desarticulada ao nível das associações intermédias entre o Estado e as famílias, a própria região, a própria autarquia, está tudo muito estatalizado. E como há uma grande desarticulação das bases, é muito difícil fazer chegar à escola as diversidades, inclusive de concepções de vida e as diversidades de concepções éticas à escola. Então o Estado é conquistado por uma linha só.